Amado Padre Rosimar, querida pastoral da família, que hoje abre os trabalhos desta Semana Nacional da Família, aqui da nossa paróquia. Obrigado, Paulinho e sua esposa, pela presença e demais autoridades. A Semana Nacional da Família é uma grande bênção na Igreja do Brasil. Tem sido referência também para outros países que também têm voltado a sua atenção para essa temática tão importante que é a família. A Semana Nacional da Família começou primeiro no estado de São Paulo, pelos anos 70, mas ela se nacionalizou em 1992, quando os bispos do Brasil acolheu esse trabalho para todo o território nacional. Há muitas paróquias que ainda não se abriram à celebração da Semana da Família, que é uma ocasião especial para uma criatividade missionária e evangelizadora das famílias. Desde quando começou esse trabalho, eu como pároco, todos os anos, realizei com muita alegria a Semana Nacional da Família. A Conferência Nacional dos Bispos, todos os anos, o setor família, produz um material chamado A Hora da Família, para que os casais, as famílias, meditem sobre temas tão importantes. Como nós estamos no ano vocacional e no mês vocacional, o tema da Semana Nacional da Família neste ano é Família, fonte de vocações. E o lema segue o mesmo do ano vocacional: corações ardentes, pés a caminho. É muito bom poder nos encontrar novamente para celebrar a Semana Nacional da Família. A cada ano, uma experiência diferente e com muita criatividade, vivenciada em nossas comunidades Brasil afora, vai tornando a Semana da Família uma fonte, uma bênção também para as vocações. Neste tempo em que vivemos o sínodo, todos somos chamados a esta comunhão nesse trabalho com a família, de participação e missão em favor da evangelização das famílias. No seio familiar, que João Paulo II chamou de igreja doméstica, com suas alegrias e tristezas, e com seus dons e suas fragilidades, Deus chama as diferentes vocações para servir a igreja na multiplicidade de carismas a serviço desta missão e da ação missionária da igreja. Quanto mais nossas famílias compreenderem a importância de cultivar dentro dos lares os valores cristãos, mais veremos surgir vocações, muitas vocações, para servir a toda a nossa igreja. Com os corações ardentes e os pés a caminho, nos unimos nesse trabalho belo de comunhão, de participação e missão, para celebrar este ano vocacional, fortalecendo nossas famílias nos vínculos do amor e da fecundidade vocacional. Nossa paróquia tem algo muito específico. Nós somos uma paróquia com muitas crianças, famílias numerosas, famílias que têm deixado Deus agir através dos seus filhos que vão nascendo. Portanto, nós devemos sair hoje da igreja com esse desejo no coração
de valorizar a nossa família. Nesse Dia dos Pais, nós queremos lembrar o valor, a importância do pai no seio familiar, como provedor, como aquele que se preocupa com a manutenção da sua família, ao lado da esposa, que se coloca como mãe, como mestra, como aquela que zela, que cuida dos filhos, educando-os também para o céu, para Deus. No Evangelho de hoje, nós escutamos um relato maravilhoso, extremamente belo. A visita de Jesus aos discípulos, aos apóstolos, no meio de uma tempestade. Após aquela grande façanha do milagre da multiplicação dos pães, nosso Senhor quis se refugiar no monte para orar. E já dentro da noite, nosso Senhor volta à beira do mar e percebe que os apóstolos estavam na barca a uma certa distância, e Jesus quis ir até eles. E ele o fez andando sobre as águas. É uma manifestação teofânica de Cristo. Quando os apóstolos visualizam Jesus andando sobre as águas, eles são assustados e pensam que seja um fantasma, uma assombração. Mas Pedro, com mais critério, observando a figura que se aproximava, disse: é o Senhor. Então fala com Cristo: se és o Senhor, permita-me andar sobre as águas até o Senhor. E nosso Senhor diz: venha. E ele começou a andar, mas logo, chegando perto de Jesus, começa a afundar-se. E nosso Senhor o toma pela mão e o levanta e diz: homem de pouca fé. Eu penso que alguns detalhes podem nos ajudar como famílias. Primeiro, eles veem Jesus como um fantasma. Esta é a visão do mundo pagão a respeito de Cristo. É um fantasma. Não nos interessa. A nossa sociedade vira as costas a Cristo. Nós temos muita gente que já não sabe nem o que é Jesus. A nossa cidade, eu creio que tem mais de 70 mil pessoas que não vão a nenhuma igreja. Isso gera um paganismo avassalador. Os problemas aumentam, as drogas, a violência, as brigas, enfim, muitas negatividades vão acontecendo dentro de uma sociedade que não tem Deus, que não vive a sua fé. Pois quando nós aceitamos Jesus, nós o aceitamos pela fé, e a fé produz em nós o remorso, aquele medo de desagradar a Deus. Isso produz em nós a vida moral, a moral cristã. Os cristãos, eles promovem a paz, promovem a concórdia. Os cristãos rechaçam a violência e assim contribuem com a sociedade, diminuindo esses conflitos e sofrimentos que dá problema para a justiça, na área da saúde, enfim, em tantas outras situações. Nós que cremos, nós que aceitamos Jesus no nosso coração como Deus único e verdadeiro, somos chamados a testemunhar a nossa adesão a Ele dentro deste mundo, com um comportamento, uma maneira de ser diferente
dos pagãos. Os pagãos são muitas vezes imorais, são pessoas que por qualquer motivo armam uma briga, uma discussão, são pessoas que se entregam aos vícios, a tantas outras misérias que ferem o dom da vida. E um outro aspecto muito importante é quando nosso Senhor questiona a fé de Pedro e dos demais, homens de pouca fé. Nós queremos nesta noite pedir: Senhor, aumenta a nossa fé. Nós queremos ser homens e mulheres de muita fé. A fé, meus irmãos, é um dom do Espírito Santo. É uma graça especial que nós recebemos de Deus, que entra na nossa vida e que nos dá esta consciência que não estamos sós neste mundo. Nós temos a companhia de Deus, que a nossa vida não se resume aqui. Durante esses dias eu tenho conversado com muitas pessoas que perderam seus entes queridos, mesmo que tenha dor no coração, mas as pessoas de fé, elas entendem: este meu parente está com Deus, a alma dele está com Deus. É assim que nós devemos entender. A nossa vida é curta, ela é passageira, tudo é muito rápido, e a igreja precisa ser um grande testemunho de fé. Nós precisamos ter o nosso catecismo sempre às nossas mãos, para que possamos estudar as realidades da fé e amadurecer o nosso coração, a nossa vida, para testemunharmos uma fé viva e verdadeira. A família que tem fé, ela se beneficia desses tesouros. Uma família que vem à igreja, o pai, a mãe, os filhos, uma família que preocupa em fazer a vontade de Deus, é uma família que cresce, que robustece a sua vida com as virtudes, com uma vida diferente da vida dos pagãos. Nós não somos melhores do que os pagãos, mas nós somos diferentes, porque nós temos fé, nós somos cristãos, e nós queremos andar com Jesus, andar sobre as águas turvas deste mundo, agarrados nas mãos de Cristo. Nós não vamos ceder a nossa vida aos vícios, à injustiça, à imoralidade, ao vazio, à depressão, a tudo que não presta, porque nós temos fé. E a fé, meus irmãos, ela deve se renovar todos os dias. Quando nós olhamos as velas no altar, acesas, elas são os símbolos da nossa fé, símbolo da luz do Espírito que acende em nós a chama da fé. E estas velas, elas estão acesas por causa de um combustível. Daí, a cada celebração, os ministros do altar, da sacristia, averigua se o combustível está razoável. A nossa fé é essa chama, e o combustível é a oração. Família que reza unida permanece unida. A oração é o combustível da nossa fé. E precisamos pedir duas coisas a Deus constantemente: Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, eu creio, mas quero crer ainda mais. Não podemos contentar com a fé que nós temos, nós queremos mais. Nós queremos uma fé que nos ajuda a tocar o manto de Cristo, tocar as mãos do Senhor, e pela fé nós podemos fazer isso. Nosso Senhor é o nosso companheiro de viagem. Quando nós realizamos o encontro de casais com Cristo, salientamos muito isso. É o encontro do casal, o esposo e a esposa com Cristo. Porque é Jesus que une
o coração do homem e da mulher, para viver até o fim, até que a morte os separe. Por que os casais terminam seus relacionamentos? Por que tanto divórcio? Por que tantas separações? Falta de oração. Família que reza unida permanece unida. O casal que está em dificuldade no seu casamento, problemas, falta de diálogo, confusão, desconfianças, faz uma novena no Santíssimo, de 15 minutos por dia. Vem os dois no Santíssimo, a mulher do lado esquerdo, segurando na mão do seu marido, ora a Cristo, na hóstia consagrada, e peça o dom da união ao seu casamento. Não há Satanás no inferno capaz de destruir um casamento onde o esposo e a esposa se curva diante de Jesus, como os apóstolos fizeram nesse barco. Eles curvaram-se diante de Cristo. E nosso Senhor quis ficar na Eucaristia, na hóstia consagrada, em corpo, sangue, alma e divindade, para que nós dobremos as nossas cerviz diante de Cristo. Famílias, rezem, leve o rosário para dentro de suas casas, adore o Santíssimo Sacramento, ensine suas crianças a adorar, e as nossas casas vão ser livres da infestação de Satanás, do demônio, que quer colocar as almas e as famílias a se perderem. Diante de Jesus Eucarístico, toda a nossa angústia, todos os problemas, todos os medos, depressão, falta de perdão, falta de aceitação das perdas, morrem, porque nosso Senhor nos cura, nos liberta. E a nossa paróquia é uma paróquia jovem, mas sobeja, é uma paróquia com um povo maravilhoso que ora, porque aqui se adora o Santíssimo Sacramento. Aqui se respeita a Eucaristia. Aqui se adora Cristo, porque nós cremos na sua presença real na Eucaristia. E famílias que se dobram diante de Jesus terão vitórias dioturnas nas suas casas. Pois a Eucaristia, meus irmãos, é o centro da nossa vida católica. A Eucaristia é a força, é Cristo, pastor que se torna pasto para alimentar o seu povo. Famílias eucarísticas jamais perderão a beleza da unção do matrimônio. Um homem que adora o Santíssimo Sacramento, que comunga o corpo do Senhor, jamais cederá o seu coração a um adultério. Pode olhar a vida do homem que trai a mulher. É uma vida porca, é uma vida sem Deus, é uma vida sem Eucaristia, sem Nossa Senhora, sem o rosário. Da mesma forma, a mulher. O adultério é falta de Eucaristia. É falta de Deus. Jovens que mergulham suas vidas na pornografia, nas drogas, fugindo da igreja, é porque não tiveram uma iniciação profunda de amor a Jesus Eucarístico. A Eucaristia, meus irmãos, gera vocações. Os jovens que recebem a comunhão piedosamente vão sentindo esse labor de Deus no seu coração para dizer sim à vocação religiosa, sacerdotal, consagrada. A nossa paróquia, confiada ao patrocínio de São José Operário, ela será um celeiro de vocações. Ela será um celeiro de casamentos abençoados, de jovens
que vivem já a experiência de família de Deus num namoro cristão, se preparando para um casamento abençoado. Zelem desses valores, meus irmãos. Zelem, cultivem. Eu desejo a todos uma semana da família muito abençoada. Vamos pensar muito na nossa família. Vocês casais, aproveita hoje à noite, quando você estiver os dois no quarto, sozinhos, com a porta do quarto trancada para os filhos não perturbar. Pergunte vocês dois para Deus, o que vocês precisam melhorar no casamento de vocês? O que está faltando? Peça perdão um para o outro. Aproveite essa Semana Nacional da Família para vocês celebrarem a alegria de ser família. Que triste quando a gente escuta, como eu escutei há pouco tempo, uma mãe com 4 crianças relatando-me a dolorosa situação do marido que abandonou a casa por outra mulher. E ela dizia: eu arrumei a mala para ele. Ele me diz que eu já não o satisfazia mais sexualmente, que ele precisava ser feliz e que ele tinha arrumado uma outra pessoa diferente. E então ele partiu, ela ia agarrada com os meninos, olhando o marido ir embora em busca de uma aventura. Quando passou aquele momento, aquela imagem tão dolorosa, vocês imaginam uma esposa, quase 20 anos ao lado do marido, fazendo tudo, as crianças, ela com o pequeno no colo, vendo o marido ir embora por causa de uma mulher mais nova e mais robusta na expressão da porneia. E ela me dizia, triste realidade. Ele entra no carro e vai. Passados 6 anos, ela com os filhos na porta, recebe um irmão dele que o traz de carro com derrame. Sofreu um AVC. A amante, no outro dia, o abandonou. E ele ficou sem ninguém para cuidar. Perguntaram para ela, o que você acha? Traga-o, ele é meu marido, eu vou cuidar dele. E recebeu o homem, esmulhambado com um derrame isquêmico que avançou, que se tornou uma área do tamanho de uma laranja no seu cérebro. Está lá, babando na cadeira de rodas, e a esposa e os filhos cuidando. Triste fim de Policarpo Quaresma. É a vida do pecador, do homem, do pai irresponsável, que não sabe viver a vida cristã. Está lá, aguardando o dia da sua viagem. Quem sabe ele agora se converte. Porque quem não vem por amor, vem pela dor. Guerreira aquela mãe, que preparou os filhos para receber o pai adúltero, que saiu com toda a força de quem vivia nas academias, e agora volta esmulhambado para ficar nas mãos dos fisioterapeutas, para tentar não definhar de uma vez. Família é família. É na família que nós, no poder da oração, devemos cultivar os valores. E ela me dizia, nunca cobrei dele, nunca toquei nesse assunto. Eu quero que a alma dele
se alivie para um dia ir com Deus. Cremos na vida, cremos no amor, cremos na família. Vamos repetir? Cremos na vida, cremos no amor, cremos na família. Que as famílias católicas do Brasil se alegrem com esta semana e que nós possamos dizer um grito bem alto: não ao aborto, não à legalização das drogas, não à destruição da família por esses caminhos horrorosos que nós estamos vivendo no Brasil. Que a Santíssima Virgem e São José interceda por nós para que Jesus, o menino Deus, esteja sempre no centro de nossas famílias, hoje e sempre. Amém.